Bom dia. Queridos, nós começamos hoje uma pequena série de 3 sermões intitulada Reforma. Igreja reformada, sempre reformando. Vamos repetir juntos? Igreja reformada, sempre reformando. Amém. E nós consideramos, como presbíteros dessa igreja local, que seria sábio da nossa parte aproveitarmos o nosso contexto de transição para um novo espaço, lidando com uma reforma física de um novo espaço, ok? E também à luz do presente momento do evangelicalismo brasileiro e sua crise de identidade e de fé. Então, nesses 3 sermões, nós vamos trabalhar marcas de uma igreja saudável. Vamos tratar de algumas verdades que consideramos ser pertinentes. Não é comum desse presbitério local nós pensarmos as exposições bíblicas à luz do jornal do dia. O que eu quero dizer com isso? Nós não somos guiados pela agenda e pela discussão que há na sociedade, porque nós entendemos que a igreja é monotemática. O tema da igreja é o Evangelho. Agora nós já aprendemos que o Evangelho tem algo a dizer sobre cada aspecto da realidade e cada discussão da sociedade, seja da antiga, seja da atual. Amém? Contudo, nós entendemos que seria sábio, como eu disse, inteligente da nossa parte, fazemos esse trocadilho com esse período de reforma, de mudança de espaço e com esse momento efervescente que o evangelicalismo brasileiro vive, de crise de identidade e de fé. Uma vez mais, eu repito isso. Portanto, vamos hoje trabalhar com o subtema marcas de uma igreja saudável. Amém? Abra a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Eu disse na semana passada que nós, daqui para frente, vamos aos poucos parando de projetar o texto bíblico aqui, ok? E por quê? Porque nós não queremos criar um mau hábito nessa comunidade de fé de cultuar sem trazer as escrituras em mãos, neste formato. Então, nós queremos que vocês entendam que é pedagógico e é instrutivo tanto para vocês, quanto para a sociedade, quanto para os nossos filhos, usarmos a palavra de Deus nos cultos públicos dominicais. Quem me entende, diga amém. Fazemos uso das tecnologias, assim como vocês, não sintam-se constrangidos, a ideia não é essa, mas nós não queremos ser pragmáticos, e é uma das coisas que nós vamos trabalhar nesse sermão. Nós queremos sim ser práticos, ok? Então, embora podemos utilizar toda a tecnologia para a glória de Deus, para o avanço do Evangelho, nós não queremos que, de forma alguma, isso crie maus hábitos na nossa comunidade local. Então, uma vez mais, traga a Bíblia física no culto de domingo. Amém? Então, abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Na falta dela, procure um crente do seu lado e leia com ele. Verso 14. Estas coisas te escrevo, esperando ir ver-te logo. Todavia, se tardar, para que vós saibais como convém vos comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade. Essa é a porção da palavra de Deus para nós nessa manhã. Oremos. Pai, te damos graças uma vez mais nessa manhã. Erguemos o nome de Cristo acima de qualquer outro nome. Declaramos que Cristo é o Senhor absoluto, soberano, sobre céus e terra. Te pedimos que você faça cessar as muitas distrações e inquietações da nossa alma, a começar pela minha.
a fim de absorvermos toda a instrução do Seu Espírito mediante a Sua palavra. E pedimos ainda, Pai, que você nos presenteie nessa manhã de domingo com o espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, a fim de que possamos compreender a esperança da nossa vocação. Te pedimos ainda, Pai, que nada aqui se perca, mas tudo seja para a glória do Teu nome, pelos interesses de Cristo, por meio do Seu Espírito e para o bem do mundo. Nós oramos assim e todos os que creem digam amém. Amém. Meus irmãos, então nós queremos perceber as marcas de uma igreja saudável. Nunca foi tão urgente, falando em termos de nação brasileira, que os cristãos tenham a capacidade de discernir uma igreja verdadeira de uma igreja falsa. Na verdade, essa é uma discussão sempre corrente na história da igreja. Há um consenso entre os reformadores, aqueles eruditos e teólogos usados por Deus para a reforma protestante deflagrada no século XVI, que não apenas reconfigurou por completo a igreja, mas afetou o mundo como um todo e fez o mundo ser um lugar melhor, de tal forma que o continente europeu só é o que é por causa das bases da reforma protestante, ok? Nações como os Estados Unidos são prósperas e ricas, livres, por causa da reforma protestante. Isso não teve atuação de visão política. Na verdade, as ideologias políticas estragaram os resultados da reforma protestante. Basta você estudar história, ok? E os reformadores tinham um consenso que há pelo menos 3 marcas principais em uma igreja verdadeira. Essas 3 marcas são pregação fiel das Escrituras, correta administração das ordenanças, batismo e ceia, e a prática da disciplina eclesiástica. Então, uma igreja verdadeira, pura, saudável, ela é caracterizada por estas 3 marcas. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Pregação fiel das Escrituras, correta administração das ordenanças, prática da disciplina eclesiástica. Então, basicamente aqui nós poderíamos desdobrar e conversar acerca desses temas, contudo nós vamos ter uma abordagem um tanto mais objetiva. Eu quero recomendar que vocês acessem uma série de mensagens intitulada Igreja, o Evangelho Visível. Você tem disponível, então, nas principais plataformas de áudio e vídeo, na conta da família dos que creem. Quem lembra dessa série? Levanta a mão aqui. Ok? Algumas pessoas. Nessa série a gente desdobrou, então, mais profundamente essas características que hoje nós vamos passar de maneira mais objetiva e dar alguns focos que nós consideramos, como pastores, como eu disse, aplicarmos à nossa condição atual. O Catecismo de Westminster, que foi preparado nos anos de 1643, que é resultante de um movimento logo posterior aos primeiros anos da Reforma Protestante. Houve a necessidade de reorganizar algumas doutrinas cristãs, porque o cisma entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Nova, que nascia, chamada Igreja Reformada, haviam deixado várias questões a serem discutidas. Então, no ano de 1643, foi convocado um concílio que ocorreu na abadia de Westminster, em Londres. Eu tive o privilégio de ir lá na frente. Infelizmente, no dia que fui, estava fechada, não podia visitar. Pobre é uma coisa, né, irmão? Mas tive o privilégio de ir lá. Salomão acho que também passou por lá quando esteve em Londres. E 121 teólogos e eruditos da época se reuniram para trazerem as bases da fé cristã. E isso resultou no que nós chamamos de catecismo, ou a confissão de fé de Westminster. Nós usamos aqui, todas as semanas, um breve resumo desse catecismo. E tratando do tema igreja, o catecismo de fé de Westminster diz: a igreja católica, ou universal, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo
a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas, e está amparado em Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Primeira coisa que vocês sempre escutam aqui. A igreja tem, no seu primeiro elemento, essa questão de sua catolicidade. Ela é universal. Mas essa igreja universal, ela é chamada de igreja invisível. É a soma de todos os eleitos de Deus, em todas as eras. E eu já disse aqui, e relembro vocês, que a igreja que Paulo descreve em Efésios 5, 27, como igreja gloriosa, sem mancha, mácula, ruga, qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, é a igreja invisível. Ok? Só que essa igreja invisível, que é a soma de todos os eleitos redimidos em todas as eras, ela se manifesta, também de acordo com o catecismo, na igreja visível, que também é católica, universal, sob o evangelho. Consiste de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Já volto aqui. Essa é justamente a expressão que Paulo usa quando escreve a Timóteo, casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo, quando escreve a Timóteo, dá instruções para esse pastor em Éfeso, e diz, olha, eu estou escrevendo essas coisas, mas eu espero te ver em breve. Contudo, se não nos encontrarmos em breve, isso serve para que vocês saibam como se comportar na casa de Deus. Então havia uma preocupação apostólica, não apenas com o fundamento da igreja, que era Cristo, mas com que a igreja permanecesse sobre esse fundamento, vivendo de maneira a glorificar o seu cabeça. Então, já de antemão, eu quero dizer o seguinte: não é o intuito dessa minissérie de sermões ficarmos aqui trazendo acusações aleatórias ou batendo em espantalhos. Daqui a pouco eu vou voltar a essa afirmação. Nós entendemos que tanto os apóstolos quanto os reformadores, eles precisavam constantemente corrigir o rumo da igreja. Presta atenção, quando nós falamos de igreja, eu não quero que você desassocie de você e de mim. Nós não estamos falando de formas organizacionais, daqui a pouco a gente toca nesse ponto. Nós estamos falando do povo de Deus, dos eleitos de Deus. Quem me entende, diga amém. Estamos falando de mim e de você, ok? O reformador Martinho Lutero diz que o pecado é como a barba de um homem, que embora ela possa ser feita pela manhã, logo à tarde ela já está novamente crescendo. Lutero queria dizer que se você não lidar constantemente com o pecado vai aumentar em sua vida. Ok? Assim como alguém que faz a barba pela manhã, mas prontamente à tarde a barba volta a crescer. Se aplicarmos isso à igreja, porque a igreja é a reunião das pessoas que pertencem ao Senhor, se nós não constantemente supervisionarmos a vida da igreja, o pecado vai aumentar no seio da igreja, não a santidade. A santidade não é automática, a pureza não é automática, ela é fruto de um comportamento de temor a Deus. Então nós não estamos aqui sentados na cadeira de juízes acusando a igreja de Cristo, não. Nós particularmente, enquanto presbitério, estamos aqui zelando pela comunidade de fé, rebanho que pertence ao Senhor, que a nós foi confiada. E a gente discutindo sobre a importância de termos essa minissérie, se dá também, como eu disse, por percebermos essa discussão que invade as redes sociais a respeito de uma igreja saudável ou não. Contudo, vou dizer duas coisas. Primeiro, você vai ter muita informação bíblica para confrontar o falso. Mas eu vou me empenhar de primeiro deixar claro se você é falso ou não. Amém? Porque nós estamos constantemente, então, nessa onda de denúncias, etc., coisa e tal, ok? Que, por fim, eu creio haver nisso a soberania de Deus, mas a gente está lutando com um espantalho em muitos casos. E, na verdade, essa é uma mentalidade já muito comum nas ideologias. Por exemplo,
a melhor forma de disfarçar os seus pecados e as suas imperfeições é criar um espantalho para bater nele. Dito de maneira, dentro do viés político, você sabe como os Estados Unidos se tornou o maior poder bélico do mundo? Sem a Rússia, eles não conseguiriam. Como assim, pastor? Se você estudou um pouquinho de história, você sabe que o movimento da Guerra Fria, na verdade, era sempre, os russos estão vindo, precisamos de mais navios, precisamos de mais bombas nucleares, mas eles nunca vieram. Mas como que a gente pode crescer nos nossos projetos maquiavélicos malignos sem um espantalho para bater? Nós precisamos sempre de um espantalho, quem está me entendendo? E os cristãos estão usando a mesma tática. Não, é o neopentecostalismo, é o falso apóstolo. Não, é mesmo um problema. Sim, Deus está trazendo à tona. Mas vamos falar sobre o seu coração nessa manhã hoje? Que a igreja essa aqui é falsa. E você é a igreja verdadeira? Glória a Deus, quem está me entendendo? Então aperta o cinto aí que a gente vai caminhar dentro disso. Então, dentro dessa definição de 3 marcas distintas de uma igreja saudável, pregação fiel, correta administração de ceia e batismo, as ordenanças, prática de disciplina eclesiástica, uma igreja pode ser considerada mais ou menos pura na medida que anda à luz disso que nós temos aqui. Então, logo posterior à reforma, aquele primeiro start da reforma protestante, outros reformadores posteriores começaram a perceber um problema. Essa primeira parte do sermão é uma chamada de atenção e uma repreensão para nós aqui, enquanto igreja local, família dos que creem, para aqueles que nos ouvem. Amém? O que eles perceberam? Eles perceberam que muitas pessoas estavam, na realidade, com práticas externas corretas, mas não havia a verdadeira fé salvífica. Ok? Então, um termo começou a ser comum. O termo é este termo em latim. Ecclesia reformata semper, reformanda. Que significa? A igreja reformada sempre em reforma. Amém? Diga comigo, igreja reformada sempre reformando. Então, essa frase foi cunhada para tratar de um problema específico que nós já vamos ver. Para os reformadores, a visão de igreja se constituía em 3 abordagens: doutrina, culto e governo da igreja local. Isso foram as áreas que os reformadores lidaram, ok? Um alinhamento doutrinário, sola escritura, que é nosso tema de semana que vem, ok? Um alinhamento quanto ao culto bíblico, à adoração cristã, porque o catolicismo romano trazia N coisas do paganismo, e o governo da igreja, o golpe final na estrutura papal, que deu origem à democracia, se você não sabe. De novo, Estados Unidos da América só é o que é por causa dos puritanos e pietistas. Não tem nada a ver com política apenas, tem a ver com a visão que a igreja americana começou a desfrutar logo no início, na fundação da nação. Trouxe bênção em vários aspectos. Olha para mim, a descentralização do poder papal. Golpe final da reforma protestante. Então diga comigo, doutrina, culto, governo da igreja. Os reformadores trataram amplamente disso. Portanto, Ecclesia reformata, sempre reformando, não trata disso. Porque a gente também vai perceber que isso gerou um tipo de mentalidade revisionista, de pessoas que acham que então a igreja está sempre carecendo de reforma. Sim e não. Ok? Vamos deixar isso um pouco mais claro. Robert Godfrey, um estudioso do Novo Testamento, diz o seguinte: essa sentença não trata-se de ajustes ou melhorias na doutrina, culto e governo da igreja. Tais questões foram absolutamente necessárias para os primeiros reformadores nos séculos 16 e 17. Assim, elas foram amplamente abordadas e resolvidas.
A Bíblia é clara sobre os fundamentos da doutrina, culto e governo. E as igrejas reformadas haviam reformado essas coisas corretamente. Então, nós não temos hoje dificuldade de entender doutrina, culto e governo. Algumas pessoas ou aceitam a forma bíblica ou não. Não era isso que os reformadores diziam que precisa sempre ser reformado. Não eram as questões estéticas. Eram as questões interiores. Sabe por quê? Porque com o crescimento do evangelho por meio da reforma protestante, especialmente na Europa, começou a se gerar o cristianismo nacionalista. A ideia de que se você nasceu num país cristão, você é crente. No Brasil, isso tem mais correlação com o catolicismo. Daqui a pouco vai mudar já, né? Então, assim, todo mundo que não tinha nenhuma religião no Brasil era o quê, gente? Católico. Porque é a religião majoritária. Isso está mudando, sociologicamente falando, os próximos 30 anos aí, provavelmente vão trazer uma mudança drástica, e vai ser todo mundo evangélico. Como diz o Benjamin, não evangélico, né? Evangélico. Então, preste atenção. O ponto, essas coisas haviam sido tratadas. Qual é o ponto principal? Godfrey continua e diz, a grande necessidade daqueles dias, posteriores à reforma, era que os ministros conduzissem as pessoas na verdadeira religião do coração. Eles perceberam que o grande perigo do seu tempo não era a falsa doutrina, superstição ou idolatria, mas o formalismo. O perigo do formalismo é que um membro da igreja pode subscrever a doutrina verdadeira, participar da adoração verdadeira, numa igreja governada biblicamente, e ainda assim não ter a fé verdadeira. Essa primeira repreensão é direcionada à nossa igreja local nessa manhã. Não temos problemas com doutrina aqui. Não temos problema com um culto bíblico. E não temos problema com liderança plural bíblica. Isso está muito bem alinhado aqui. Contudo, não considere que por ser parte dessa igreja local, seu coração está reformado. Porque, embora seja bom que as pessoas estejam buscando igrejas bíblicas, elas estão buscando igrejas bíblicas, mas não estão vivendo de maneira bíblica. E está na modinha ser parte de uma igreja bíblica. Porque aí você tem conteúdo para a internet. Mas o problema é que você é parte de uma igreja bíblica que os pastores conhecem você. E quando você está na internet dizendo o neopentecostalismo, o falso apóstolo, o church, a gente está olhando e fala, e você? Vai começar a caminhar como um discípulo genuíno quando? Ah, é que me feriram, espantalho. Pastor, mas você está sendo insensível? Eu já disse aqui, essa comunidade poderia ter como codinome, sobrenome, feridos dos que creem. Os feridos se atraem. Uma vez alguém me disse isso e era uma profecia sobre essa igreja local. Era em tom de ofensa, mas foi profético. É verdade. Então nós não estamos sendo insensíveis. Nós sabemos que pessoas sofreram muito na mão da falsa religião e de falsos mestres. Contudo, meu irmão, você não está mais nesse ambiente e não adianta tentar manter o espantalho para esconder que você nunca andou de maneira digna para com a vocação que foi chamado. Agora você chegou numa igreja bíblica e a gente vai pastorear você e nós vamos descobrir se você é falso ou verdadeiro. Amém?
Não sei se essa é uma boa mensagem próxima à mudança de imóvel. E eu vou dar o spoiler, que eu já dei no primeiro culto, pastores. No dia da inauguração, o nosso tema vai ser o terceiro das 3 características de uma igreja bíblica. Disciplina eclesiástica, na inauguração do novo prédio. Vamos falar como, em quais situações, entregar alguém para Satanás. 1 Coríntios capítulo 5. Como, em qual situação, expulsar aqueles que se dizem irmãos, mas são perversos do nosso meio. 1 Coríntios 5,13. Amém? Não quer dizer moralismo, legalismo. O problema do pecado não é o pecado em si, é ele não estar na luz e sendo confrontado. Quem me entende, amém? Todos nós carecemos de confronto. Todos nós carecemos de repreensão. Sim ou não, meus irmãos? Todos nós. O problema são os pecados ocultos e os espantalhos que nós criamos para dizer, a culpa é dele. E está lá o espantalho. Então, os reformadores, e o nome desse movimento foi pietismo. Eles começaram a perceber que tinha gente com visão doutrinária correta, cultuando em igrejas bíblicas, pertencendo a igrejas que têm lideranças plurais e bíblicas, mas que não tinham evidência de salvação, constantemente na prática deliberada dos mesmos pecados. E ainda acusando a Igreja Católica Romana de ser culpada. Parece esses dias? Então, igreja reformada, sempre se reformando, não são as questões exteriores, elas foram tratadas pelos reformadores, e uma vez mais, as escrituras são claras sobre doutrina, culto e governo da igreja. Não carece, basta ler a Bíblia. Nessa série, Igreja do Evangelho Visível, está tudo lá. Agora, a necessidade de reforma é no seu e no meu coração. A igreja foi reformada em seus aspectos doutrinários, litúrgicos. Agora, ela precisa estar sempre se reformando na sua interioridade. Porque assim como um homem que faz a barba pela manhã, e logo à tarde ela começa a crescer novamente, se uma igreja local não trata do pecado, ele cresce no seu meio. E não dá para acusar o espantalho de ser o responsável. Quem me entende, diga amém. Mudou um pouco o semblante de vocês. Então haverão muitas informações aqui. A minha pergunta é, você tem andado de maneira fiel? Segundo, você tem se entregado para a edificação dessa igreja local, uma igreja que você considera saudável e bíblica? Se a sua resposta for não, olha para mim, fica quieto, sua opinião não vale de nada, em especial na internet. Porque nós não queremos ser um ajunto. Tudo bem sermos os feridos dos que creem, não os murmuradores dos que creem. Nós não vamos tolerar cultura de murmuração no nosso meio. Nós nos reunimos por causa de Cristo. Há momentos que muitos de vocês precisam abrir o coração, desintoxicar das feridas, quem me entende? Está tudo bem. E a gente vai ouvi-los. Mas logo nós vamos dizer, passou? Você ama o Senhor? Vamos caminhar. Porque o que nós queremos tratar não é do espantalho onde você congregava. É dessas coisas que nós estamos percebendo em você. Esses carrapatos que nós vemos em você. E perdeu a graça ser de uma igreja bíblica. É tão legal, porque eu vou falar uma coisa para vocês. E usem como quiser. Os haters, eu nem tenho hater, né? Estou sumido da internet, glória a Deus. Mas entenda como você quiser. Pertencer a uma igreja igual a família dos que creem, cara, só frequentar, não existe nada melhor em Curitiba. Nada melhor. Tá louco? Isso aqui é maravilhoso, irmão. Pregação robusta, teológica, rica em conteúdo, a estética é bonita, os irmãos são queridos. Meu Deus! Estou exagerando, gente? Pode ter igual. Melhor não tem. Não, vocês não estão entendendo. Superficialmente. Porque essa não é a visão dos pastores. Eu estou dizendo para quem quer pertencer superficialmente. Não tem melhor. Prega a Bíblia. Cada pregador que sobe aqui, você nunca sabe quem é.
expõe o evangelho. Você sai com um misto de emoções, ódio e alegria. Amém? Sim ou não? Os irmãos são calorosos na recepção. Eles se esforçam para ser amáveis, abrem seus lares. Tem coisa melhor. Só que se envolver com a edificação dessa igreja local vai te levar a ver que não é tão bom quanto você pensava. Aleluia! É o que queremos. Então, o ponto se dá o seguinte. David Hall conclui dizendo o seguinte: Deus, em sua misericórdia, não fundou a igreja sobre um fundamento imperfeito, que necessita de atualizações em séries ou revisão constante da sua essência. Então, a igreja reformada sempre se reformando não significa que a igreja precisa sempre de atualização e revisão. Porque isso aqui é que abre a porta para o liberalismo teológico. São os liberais que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. Inclusive o liberal que disse isso, ele usou o argumento: mas a igreja reformada não está sempre se reformando? Então vamos atualizar a Bíblia. Foi o que ele disse. Não, nós não estamos falando de doutrina, culto e governo de igreja. A gente está falando de constante reforma no nosso interior, na nossa santificação, no quanto o Evangelho tem nos transformado, amém? Essa é a barba. Como o reformador Lutero disse. Então nós não queremos ficar lutando com o espantalho. É verdade, Deus está expondo as chagas da falsa igreja. É verdade, muitos de nós foram machucados a ponto que precisarão ser cuidados por um tempo. É verdade, mas não podemos ficar para sempre batendo em espantalho. O nosso tema aqui é o Evangelho. Amém? E toda essa discussão, e aí se busca muitas formas de igreja, ela começa para tentar responder corretamente essa pergunta. Qual é o alvo máximo da igreja? Se nós não respondermos isso biblicamente, aí nós vamos sucumbir às muitas tentativas de reforma, que na verdade, olha só, mais desviam a igreja do que fazem ela retornar ao seio da palavra de Deus. Quer que eu te dê um exemplo do que eu estou falando? O exemplo é a base dessa comunidade. Hoje nós nos opomos ao neopentecostalismo e toda essa patifaria, mas já fomos isso. Olha a porta que eu vou abrir. Eu já taquei o paletó nas pessoas achando que tinha unção no meu paletó. Alguém consegue imaginar isso? Me conhecendo hoje? Imagina eu mandando fazer um corredor de fogo. Receba na galeria. Agora escute, presta atenção. Por que eu fiz isso? Por que muitos de nós fizeram isso? Porque eu aprendi assim nos primeiros anos de fé. Mas meu coração sempre foi reformado. Não doutrinariamente falando, eu estou falando, sempre foi puro diante de Deus. Aí sabe o que acontece? Com o passar do tempo, o Espírito Santo me instruiu sobre toda a verdade. Então o problema não é termos alguma compreensão doutrinária equivocada. Temos um tipo de culto existencialista, que a gente apagava a luz e era 3 horas de música e gritaria, a gente chamava aquilo de avivamento, mas as pessoas saíram pior do que entravam. Como você, quando chora, treme e diz, foi a presença de Deus, mas continua deliberadamente nos mesmos pecados. Não foi a presença de Deus, é sua alma. Quem está me entendendo aqui, levanta a mão e diga sim. Então, só que quando o nosso coração é temente a Deus, nós vamos sendo conduzidos a uma santificação teológica. Faz parte, ok? Então, lógico que eu me envergonho dessas coisas, mas fazem parte da nossa história. Então, é melhor fazer essas patifarias e temer a Deus, como era o nosso caso. Há muitos que fazem e não temem a Deus, é verdade. Do que ter assertividade doutrinária, coerência eclesiástica e um coração não regenerado, soberbo, avarento e teimoso. Quem está me entendendo, meus irmãos? Então, se a gente não entende qual é o alvo máximo da igreja, nós começamos a pensar igreja não no seu objetivo central.
Então eu não vou fazer pegadinha, eu não fiz no primeiro culto, não farei agora. O alvo máximo da igreja é a glória de Deus. Repitam comigo, o alvo máximo da igreja é a glória de Deus. Quando nós perdemos isso de vista, nós sucumbimos aos tantos movimentos que surgem de tempo em tempo. A grande alegação dos recentes movimentos de reforma, entre aspas e muitas aspas, é de supostamente serem a melhor forma de alcançar sua geração. Porém, o alvo principal da igreja não é o evangelismo, mas sim a glória de Deus. Isso pode ser extremamente chocante para algumas pessoas, porque a gente aprendeu a pensar que o alvo principal da igreja é o perdido, quando na realidade as Escrituras dizem que é a glória de Deus. Então, feita a repreensão que cabe a nós, ouçam novamente, olhem para mim. Não adianta termos doutrina, culto, liderança, tradição cristã correta e não ter a verdadeira religião no coração. Carecemos de reforma constante. Amém, meus irmãos? Não nos apeguemos apenas àquilo que é externo. É importante, é vital e coopera com a santificação interior. Mas não é tudo. Nós precisamos de homens e mulheres, anciãos e anciãs, jovens e adolescentes e crianças, piedosas. Não apenas corretamente alinhadas doutrinariamente falando. Então, o alvo máximo da igreja é a glória de Deus. Mark Dever, pregador norte-americano batista, em seu livro 9 Marcas, diz o seguinte: as igrejas precisam começar novamente a medir o sucesso, não em termos de números ou relevância, mas em termos de fidelidade à palavra de Deus. Então nós vamos perceber que dos muitos modelos emergentes que pseudo se declaram reformas necessárias, porque afinal a igreja reformada sempre se reformando, não nesse sentido. Eles partem do pressuposto que o alvo principal da igreja é o perdido. Portanto, o resultado é que começam a fazer igreja para ímpios. Qual é a consequência? O que você está vendo. Igreja, escuta, pensada para incrédulo. Deu no que deu. Mas uma comunidade local precisa entender que seu alvo principal é viver de maneira fiel, a fim de que Deus seja glorificado. Vou dizer uma vez mais, o evangelismo não é o alvo da igreja, é a glória de Deus. Especialmente para quem se diz reformado e deveria entender a doutrina da eleição incondicional. Diga glória a Deus. Os eleitos de Deus ouvirão o chamado de Deus por intermédio do evangelho de Deus. Amém? Então, aí nós criamos 3 tipos de, entre aspas, cristãos modernos. Diga comigo, pragmáticos, existencialistas, misticistas. Uma vez mais, pragmáticos, existencialistas, misticistas. Certos de que nós estamos olhando para a necessidade de reforma contínua em nosso coração, agora eu quero passar a apontar o porquê que o caos está tão grande, para que você saiba identificar uma igreja bíblica. Inclusive, se você desejar sair daqui, procure uma igreja melhor do que essa, amém? Glória a Deus. Vai que você quer sair daqui, então eu vou te dar uns argumentos para você saber procurar uma igreja boa. Então, primeira coisa, pragmáticos. Se funciona, use. Então presta atenção, escuta. O pragmatismo é a filosofia de vida norte-americana. Ok? E por os Estados Unidos serem a nação que dita o ritmo do mundo, a visão majoritária de mundo é o pragmatismo.
E aí, escuta, duas coisas. Eu vou estar falando de igreja, não estou falando de um espantalho, eu estou falando de igreja local, de você, de mim, e da maneira que você e eu conduzimos a nossa vida, e talvez nós vamos perceber algumas coisas. O pragmatista deseja ser prático, o cristão bíblico também. A questão é distinguir praticidade bíblica de pragmatismo secular, na maneira com a qual conduzimos nossa vida. Vou explicar. Fique em paz. O que é realmente prático? Vocês lembram dessa sentença de Jesus em Mateus 16? Jesus diz, qual é o proveito do homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Então, presta atenção, Jesus está falando de um estilo de vida pragmático, nada prático. A sentença é dada para aquele que está acumulando. E ele está pensando, tempo é dinheiro. Então precisa acumular. E nós estamos sendo muito afetados pelo pragmatismo por causa da hiperestimulação sensorial na tecnologia. De maneira tal que eu disse que uma coisa me chamou a atenção, um amigo meu, dias atrás, disse que parou de acelerar os áudios do WhatsApp. E eu pensei, que exagero. Ele disse, não, pastor, é que Deus ama a gente. E eu percebi que eu não tinha mais paciência de ouvir um áudio se não fosse na velocidade 2. Aí você começa a perceber os efeitos da filosofia pragmática em você, e aí ela transborda para a formação de igrejas locais, e causa o caos que nós estamos vendo. Quem está me entendendo aqui, levanta a mão e diga assim, ok? Então, olha só, a gente está sucumbindo a essa mentalidade. Se funciona, use. Só que, primeiro, o problema do pragmatismo é que ele relativiza a verdade. A ideia é, dá certo? Então faça. Pergunta, dá certo para quem? Melhor dizendo, quem foi que disse que isso é o certo? Você, essa geração, ou a palavra de Deus? Porque aquilo que pode parecer prático, na verdade é pragmático. E o dano, normalmente, é irreversível. Escuta, recomendei esse livro no primeiro sermão, quero recomendar novamente, A Pirâmide da Sabedoria. É um livro de um teólogo e ele vai trazer várias pesquisas e vai mostrar como essa hiperestimulação sensorial está destruindo o cérebro humano. Biblicamente falando, a gente não foi criado. Eu não vou lembrar o dado, então eu só vou usar aqui metaforicamente. O dado provavelmente não é esse. Mas ele chega a dizer no livro que o acesso à informação que um homem tem hoje, em 24 horas, em séculos passados, levaria em média 50 anos para ele acessar. E hoje, no seu smartphone, em 24 horas, você tem esse tipo de acesso de informação. Isso está gerando uma constante tensão em nós de que estou perdendo tempo, aí sucumbe à ansiedade, ao desespero. E aí se diz cristão reformado. Estou numa igreja bíblica. Claro que é pior quando a igreja toda sucumbe e começa a fazer igreja pragmática para pragmáticos, que é o problema que eu estou apontando aqui. Por isso que nós precisamos entender que o pace de Deus, palavra do momento, não é o mesmo desse tempo. Agora escute. Então, R.C. Sproul, comentando esse texto em seu livro Faça a Diferença, diz, ganhar o mundo inteiro é uma questão de curto prazo. Perder a alma é um problema de longo prazo. O que parece prático à primeira vista pode ser nem um pouco prático no balanço final. A pergunta é, existe juízo final? Haverá um balanço final? Haverá um acerto de contas? Porque, preste atenção, o pragmatismo, ele é secularizado, foi o que eu disse. Não é o mesmo que ser prático, há praticidade no cristianismo. R.C. Sproul continua e diz, o pragmatismo não deixa espaço para o balanço final. Ele comunga com o ceticismo do secularismo em relação à eternidade. Eu não acredito em vida eterna. Então eu só penso no
Agora, todas as vezes que a gente está usando a expressão secularização, nós estamos falando de um estilo de vida que pensa de forma imediatista, pragmática. Portanto, as práticas cristãs, inclusive quando Jesus fala da cultura do reino de Deus no Sermão da Montanha, e fala da forma com a qual um cristão vive, você diz, por favor, não dá tempo de eu fazer isso. Porque Jesus diz que a maneira pela qual um cristão vive, ele vai falar de algumas atividades. Ele vai falar de oração, de jejum, de dar esmolas, de praticar justiça e de perdoar. Jesus, isso não é nada prático. É altamente prático. Porque visa o que é eterno. É nada pragmático. Porque normalmente não tem nenhum resultado imediato. Entende a diferença entre cristianismo prático e pragmatismo secular? Então, preste bastante atenção nisso. Sproul continua e diz, no entanto, na verdade eu que acrescentei essa parte, biblicamente falando, algo só é prático se levar em consideração seus efeitos a longo prazo. Quer que eu te dê um exemplo bem básico? Todos nós temos um ritmo intenso. Por quê? Porque o pragmatismo impera. Então você está sempre com a sensação de que está perdendo tempo. E que você deveria estar fazendo alguma coisa mais inteligente. Por quê? Porque a mentalidade coach de alta performance impera, inclusive na igreja. Então eu estou pensando, o que fazer com esse sermão durante a semana? Onde estão os 3 passos práticos? Não, práticos não, pragmáticos. Os passos práticos desse sermão é, se arrependa, crie vergonha na cara, você é um pecador miserável, carente da graça de Deus. Prático, né? Não conduza a sua vida como se você tivesse a capacidade de se mover um côvado, a distância do seu dedo maior ao seu cotovelo. Jesus diz, por mais pragmático que vocês sejam, vocês por si só, olhem para mim, não conseguem moverem isso aqui. Fala a verdade, combina com essa mentalidade atual? É que eu não sei o que fazer. Ore, jejue, leia a Bíblia e congregue numa igreja séria. Altamente prático. Nada pragmático. Os resultados são eternos. Longo prazo. Ok? Por exemplo, usando a minha experiência. Chego em casa, do ritmo da igreja local, das viagens. Estou tentando escrever um livro há anos que trata desse tema. Quanto mais eu prego esse tema, mais o livro aumenta. Ok? Por vezes eu preciso fazer a seguinte escolha. Ou eu vou ter tempo com a Fran e com o Ben, ou eu vou subir no meu escritório e eu vou começar a escrever. Embora minha esposa sempre me encoraja, a tal da inspiração é uma coisa que não se explica. É justamente no dia que ela quer só ver um filminho comigo, que a minha cabeça está assim, ó. É um troço que eu não sei explicar. Tem dia que eu deito na cama e o livro inteiro aparece na minha frente, assim, ó. Eu digo, cara, eu tinha que levantar agora, mas aí eu penso nas implicações, eu penso no tempo que eu preciso ter com a minha esposa. E aí você começa a distinguir o que é ser prático de ser pragmático. Por exemplo, cara, eu tenho uma agenda pesada, então agora eu tenho uma escolha. Ou eu foco em alta produtividade, porque eu penso, se eu me dedicasse a escrever, eu podia produzir vários livros, eu tenho muito conteúdo, e isso é bom. Mas fazem 2 ou 3 dias que eu não tenho tempo com o Ben. Aí eu tenho que fazer a escolha de ir na quadra chutar bola com ele. Cristianismo prático. Nada pragmático. Efeitos a longo prazo. Quem está me entendendo? Nosso time vai jogar, que no nosso caso ele joga poucas vezes no ano. Então olha para mim. É sério? Então eu vou comprar todos os ingressos. E eu vou em todos os jogos com ele. Porque eu quero que ele saiba de uma coisa que eu nunca fiz, que é luta interior para mim. Nunca fiz. Nunca parei um sermão na minha vida para ir no estádio de futebol. Eu não me permitia fazer isso. Semana passada eu fiz. Até quem me segue viu, eu falei, agora uma pausa no sermão.
Pausa o quê? Por você, tossi a vida inteira. Volta. Sabe por quê? Porque de maneira prática eu estou ensinando para o bem que servir a Deus não é chato, não. Que o pai dele sabe dedicar dias e dias debruçado nas Escrituras para pregar o Evangelho de maneira fiel, entrando madrugadas adentro, mas ele sabe parar e entender que só tem essa oportunidade de a gente ter aquela experiência, pai e filho juntos. Amém? E o tricolor me presenteia com a vitória. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos para frente. Quem está entendendo? Pragmatismo e cristianismo prático. Pragmatismo secular é isso aí, não dá em nada. Cristianismo prático é, isso tem efeito a longo prazo no Benjamim. Quem está me entendendo? E aí a nossa luta tem sido por causa dos estímulos, hiperestímulos assim, melhor dizendo. Então, repitam comigo, a praticidade bíblica é definida como praticidade a longo prazo. Ações que levam em conta o juízo final. Isso é ser prático. Toda e qualquer ação que leva em conta a eternidade é biblicamente prática. Ainda que, na situação em si, você olha e diz, não haverá nenhuma evidência imediata de resultado disso. Não, mas haverá evidências eternas. Quem está me entendendo? Então, diminuir o pace é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Diga amém. Ok? Por mais que a gente fuja disso, para a gente ir correndo, nosso comportamento é a expressão mais clara de nossas crenças. Não levanta a mão. Não diga amém. Você é pragmático, irmão? E aí a gente começa a pensar em igreja de maneira pragmática. Que está atrás do quê? De números e relevância. Então, tudo é pensado dessa forma. Aí, os relacionamentos não são mais cultivados. Porque precisa multiplicar. Aí sim, irmãos que se dispõem a servir são escravizados. Para quê? Para o sucesso de uma marca religiosa. E os danos estão aí. Mas a grande questão é que você nem percebeu isso, porque você já vive um estilo de vida secular, /pragmático. Então, para você é normal. Um irmão, uma família amada que está conosco aqui já há um tempo, servindo ao Senhor, ele sempre dizia o seguinte, cara, uma coisa me irritava profundamente na família. Ele é um cara muito pragmático, esse irmão. Na outra realidade onde ele vivia lá, o cristianismo, ele fazia muitas coisas, resolvia muitos problemas, cara muito proativo, entendeu? E aí um dia ele falou assim para mim, cara, me irrita profundamente essa história que vocês dizem, é orgânico. Sentava para conversar, né, irmão? E aí ele dizia, cara, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero servir. E a gente, calma, irmão, é orgânico. E disse, irmão, o que é isso? Porque a gente acostumou a ser pragmático. Então a gente está focado no desenvolvimento da vida interior, naquilo que flui a partir do Evangelho. E os pragmáticos, olha só, gente, como que você prega um sermão desse domingo pela manhã? As pessoas estão pensando, e os visitantes? O culto não é feito para elas. O culto é a reunião dos redimidos, onde eles são edificados para viverem para a glória de Deus durante a semana. Quem está me entendendo? Só que a gente está sempre pensando em resultado. A gente está sempre pensando em relevância. Mas somos chamados, na verdade, a sermos fiéis. Então, ouça. O conflito entre cristianismo prático e pragmatismo secular é um conflito entre certo e conveniente. Então, não é nada fácil pastorear uma igreja local em tempos de pragmatismo secular. Porque as pessoas querem que a igreja local entre no ritmo dessa era perversa. Só que o seguinte, dentro disso eu quero te relembrar,
por vezes, aí nós saímos desses ambientes pragmáticos, se funciona, use, que eles, na verdade, relativizam a verdade, porque funciona para quem? É certo para quê? Quem foi que disse que isso é a verdade sobre esse tema? Porque a grande questão é sempre, mas está dando certo. Para quem? Não, e tem gente, a gente já falou, que se a gente for pensar igreja em termos de reunir pessoas, em experiências emocionais e sensitivas, em lágrima, em música boa, o Luan Santana é o maior pastor do Brasil. Porque não há um evento, não há uma conferência do Luan Santana que não esteja lotada, que tenha música boa para quem gosta, que não é meu caso, e que as pessoas gritam, choram e tremem na unção do Luan Santana. Sim ou não? Isso não é transformação. Isso não é evangelho. Como que a gente aprendeu a medir as coisas? Dessa forma. Então, escute, preste atenção. Precisamos romper com o pragmatismo secular e sermos cristãos práticos. A praticidade bíblica é toda e qualquer ação que leve em conta o que é eterno. Pais e mães que estão aqui, vamos diminuir o ritmo das nossas casas. Porque nós não vamos suportar a aceleração dessa era perversa. A igreja não está carente dessa agenda pragmática. A igreja tem uma perspectiva eterna. Ok? Outra característica, vamos correr. Existencialistas. Queremos estímulo sensorial. Então, o algoritmo já entendeu isso, né, irmão? Cada vez mais a entrega é mais rápida. E vocês imaginam, à medida que a internet for sendo acelerada, gente, o que vai acontecer? Constantemente nós nos sentimos exaustos. Uma das coisas que o autor aborda no livro que eu mencionei, Pirâmide da Sabedoria, é que ele diz assim, nós temos uma gama de informações no nosso smartphone que não dizem respeito a nós e que elas não foram pensadas por Deus dessa maneira. Por exemplo, você abre a sua área de pesquisa ali no Instagram e você vê desde receitas de bolo, o novo tênis que foi lançado, a uma cobra que entrou num banheiro na Flórida, de um shopping center. Por que você precisava dessa informação? Gente, escuta, isso está te levando à exaustão. Aí você não tem vigor para ser prático, porque é pragmático. Uia! Nós temos sempre a sensação, o que está rolando? Eu estou por fora, cara. E a igreja, inclusive, os irmãos perdoam a minha fraqueza, irmão. Eu não suporto mais ver ninguém, nem gente que é séria, lançando conferência ou livro e dizendo assim, isso é que você precisa, é incrível, vai mudar a tua vida se você ler esse livro. Essa conferência agora, não, ano passado, não, esse ano. Eu não suporto mais ver as pessoas sendo tratadas como consumidores e sucumbindo a isso. Querido, deixa eu te falar, não tem nada acontecendo que seja importante para você mais do que o que Deus pensa sobre você. Do que a sua igreja local está te chamando a atenção para corrigir seu comportamento. Você não precisa da próxima conferência. Você não precisa do próximo livro. Nós indicamos literaturas. Nunca, se você ler, você vai ser transformado. Você vai ser transformado se se sujeitar ao evangelho que você ouve todos os domingos aqui. A entender que você é um pecador carente da graça de Deus, que precisa de um Redentor, e esse Redentor é Cristo Jesus. Há a constante sensação que tem algum tipo de discussão ou tema que eu estou por fora. Por isso que a gente está tendo um monte de aberração, de gente que parece entender sobre muitos temas, mas à medida que você conhece as pessoas, elas não entendem nada, são só conhecimento fragmentado que ela viu em algum corte de podcast. Sem mencionar o que eu já disse aqui, o clickbait, em outras palavras, mentindo na internet. Botando um corte, o tema que não trata do assunto, para a galera ir lá curiosa. Pastor Leandro Vieira conta tudo. Aí você, nossa, ele conta tudo o quê?
E daí chega lá, não era isso. E ninguém fala que isso é mentira, e isso fica tratando com aquilo que houve no coração de Eva, quando a serpente disse, se você comer deste fruto aqui, aí sim. E a gente usa a mesma métrica em internet. Porque quando a gente fez um baita vídeo, O Cristão e a Política, de 3 horas, explicando teologia e política, ninguém quer assistir. Mas se tivesse Leandro Vieira dizem quem vota, naquela época da eleição, todo mundo queria, clique, 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 mentira. Clickbait é mentira. E trata com a curiosidade pecaminosa do homem vista no Éden. Amém? Mas aí o mercado, eu sei, essa não é uma mensagem boa para o mercado. Quem está me entendendo? Então aí nós carecemos sempre desses estímulos sensoriais. Por isso, a gente não quer mais um culto litúrgico que nos conte a história, criação, queda, redenção e consumação, que nos lembre todos os domingos a história de Deus. Nós queremos experiência. Então, a nossa geração tem supervalorizado o espontâneo, a experiência, o sensorial. Rejeitamos qualquer ordem litúrgica, qualquer pedagogia, tudo em nome do experience. Porque a gente quer estímulo e nós estamos sendo constantemente hiperestimulados. Por anos nós aprendemos que a espiritualidade de um culto é medida por sua espontaneidade, pelo grau de emoção e pelo número de participantes. Uau, foi forte! Quando não temos aquela frase, a mais maluca de todas, hoje foi tão forte que não teve nem palavra. Essa é a mais louca. Escuta, presta atenção. Então isso deu origem a um tipo de igreja. Esses movimentos emergentes têm uma extraordinária capacidade de se adaptar e abraçar os aspectos da cultura pós-moderna. Justamente os que mais precisam ser confrontados com a verdade do Evangelho. Se o mundo é pragmático, nós confrontamos o pragmatismo. É o que a igreja está fazendo? Não, ela se tornou igreja pragmática para pragmáticos. Funciona? Usa. Então a gente está toda hora atrás dessa mentalidade e isso gerou o seguinte, gerou o que os teólogos norte-americanos chamaram de a igreja seeker sensitive. Traduzido de maneira objetiva, sensível ao que busca. Eu me lembro de quando o Fafa me falou desse termo, né? Eu falei, o quê? Como é que é? Gostei. Eu fiquei 2 anos tentando aprender ele a falar, agora aprendi. Seeker sensitive. Basicamente, o professor Emílio Garofalo Neto diz o seguinte, esse movimento deixa de lado distintivos teológicos e doutrinas potencialmente ofensivas. Presta atenção. Não, gente, vamos parar com esse negócio de reformada, de liturgia, porque o visitante não sabe o que é liturgia. Mas o culto não é para o visitante. E o nosso Deus é litúrgico, por todas as Escrituras. É pedagógico. Ai, calvinista. Tradição, história da igreja. Por isso que as pessoas não suportam sermões como esse, via de regra. Quantos pastores, meus colegas, escutam meus sermões e dizem assim, você pregou isso num domingo? Eu disse, não. Ia pregar quando? É porque na cabeça dele as pessoas não entendem. Eu digo, não é que elas não entendem, é que elas são frias, rasas, negligentes e desinteressadas. E eu não estou falando com esse tipo de gente, eu estou falando com o povo redimido de Deus que quer crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Leve o tempo que levar. Amém? Então, olha só. Temendo que o evangelho estivesse se tornando irrelevante neste mundo moderno, decidiram oferecer uma igreja em que o visitante fosse tratado como um consumidor de produtos ou um espectador de grandes produções midiáticas. Tratado como um cliente que sempre tem razão.
Afinal, ele está acostumado a ser paparicado nos supermercados, a ser bem tratado nos teatros, a ter um enorme cardápio de opções em toda a esfera da vida. Então, se é assim que o mercado trata consumidores, a igreja vai tratar assim seus consumidores religiosos. Aí tem plaquinha lá para o cara: estávamos aguardando você. Quem está entendendo? Não vou nem apertar tanto, né? Não precisa, né? Precisa? A gente descobriu o interesse, olha só, sensível ao que busca, sensível aos interesses. Não poderia haver perversão maior da igreja. Agora, não são mais os interesses de Cristo que nos norteiam em nossa vida de igreja, em nossos cultos. É o interesse dos ímpios. Eles estão acostumados a serem paparicados. Filosofia de mercado, gente. Por isso, Deus me livre pregar um sermão desse numa igreja Seeker Sensitive. Você é maluco, as pessoas vão embora. Mas... Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. João 10:3. Pertence ao Senhor? Segue o Senhor. Saíram do nosso meio de João, para ficar claro que não pertenciam a nós. Então, agora não é mais Deus que diz como a igreja deve ser. São os ímpios, é a pós-modernidade, é o mercado. E aí a gente vai, então, de fato, cada vez mais sucumbindo a esse tipo de patifaria religiosa. Brega! Nada mais brega que essas plaquinhas. Breguice é um extremo, nem bom gosto tem. Nós prezamos por estética, porque entendemos que estética é uma maneira de glorificar a Deus, amém? Mas isso é o trabalho de uma comunidade toda, que pensa a integralidade da existência toda. Ninguém aqui está se matando para fazer isso acontecer. Graças a Deus, há muitos irmãos aqui com sensibilidade estética, há muitos artistas, músicos, fotógrafos que querem servir a Deus, como diria a irmã Cassiane, com seus dons e talentos. Amém? É porque a gente pensa que a estética também corrobora com o todo. O problema é pensar na estética para servir o incrédulo. E não glorificar a Deus, facilitar o congregar. Porque, se você nunca entende por que eu critico o todo preto, é porque escurece o ambiente e inviabiliza que os irmãos troquem olhares. E a troca de olhares entre irmãos é expressão de adoração no culto a Deus. Porque eu posso perceber um irmão ou jubiloso e me alegrar com o que se alegra, ou em angústia e chorar com o que chora. Quem está me entendendo? Haviam muitas outras razões, não vamos tocar nelas agora, mas isso é muito importante. A gente está paparicando os incrédulos, pensando em igreja para eles. Então, olha só, o professor continua e diz: que tal criar uma igreja, assim pensa o movimento Seeker Sensitive, onde se apresente um ambiente não ameaçador, onde o visitante membro sinta-se livre de pressões e que tudo seja feito para agradá-lo. Bem-vindo à igreja sensível ao que busca, onde os adoradores são como consumidores num shopping center ou num grande festival de música. Olha para mim, é isso que dá certo. E quando nós estamos confrontando os pastores Seeker Sensitive, a pergunta que eles fazem para mim é: quantos membros tem na sua igreja? Eu normalmente digo: eu não tenho uma igreja, eu não morri por ela. E na igreja de Cristo, na minha cidade, sei lá, deve ter uns 700 mil, é uma igreja grande. Que estão me entendendo? Amém? Porque a métrica do existencialista é pragmática. Mas funciona. Quem que é você para falar? Olha aqui o resultado. Resultado do quê?
O professor Emílio termina e diz assim, para irmos para a reta final. Como isso se mostra na prática? Para começar, prestem atenção. Um diferente tipo de pastor passa a ser buscado. Não importa mais tanto conhecer as Escrituras. Não se busca alguém que conheça a doutrina profundamente. Afinal, cara, que falar doutrina? Como você vai falar de catecismo, de Westminster, domingo pela manhã? Eu trouxe um visitante, olha para mim. Querido, seu papel é pregar o evangelho às pessoas, não convidá-las para culto. Culto é Deus que reúne o seu povo. Você não entendeu que a nossa liturgia começa nos relembrando que Deus é quem nos reúne? Significa que ninguém está aqui porque a gente pensou numa plaquinha, numa igreja não ameaçadora. Querido, se você está aqui, algum irmão pecou contra você, te convidou no culto e não pregou o evangelho para você, eu vou pregar o evangelho agora rapidinho. Você é um pecador miserável, carente da graça de Deus. A boa nova é que Cristo morreu e você pode ser salvo. Culto não é para evangelismo. Culto é a reunião daqueles que Deus alcançou e, portanto, Deus pelo Espírito os reúne. Quem está me entendendo? Então, sim, a gente quer aprender doutrina. Sim, a gente quer aprender domingo pela manhã a história da igreja. Sim, a gente quer falar de secularização. Sim, a gente quer saber o que é existencialismo. Porque queremos viver no mundo para a glória de Deus. Seja grato por ter pastores assim, que se empenham para ensinar de maneira robusta e contemporânea. Amém? Cansei de pregar para jovem e terminar. Especialmente quando eu estava falando do Espírito do Tempo, cansei. Jovens em fase de faculdade de história me chamaram e dizer, pastor, o que você fez aqui? Porque em uma pregação sua eu aprendi mais do que na minha faculdade de história. Eu disse, é porque eu mostrei o jeito de Deus ver a história. Quem está me entendendo? Só que o que a gente quer? Estímulo sensorial, painel de LED, máquina de fumaça. Luzes piscando. Não se busca alguém que conheça as Escrituras, doutrina profundamente, que seja bom no cuidado das ovelhas e tenha a vida marcada pela maturidade cristã, mas alguém com boa capacidade de gerenciamento, carismático e vigoroso. Não vou seguir um líder meio murcho, né? O maior investimento da igreja não é mais em discipulado e teologia, mas em aparência e comunicação. Por quê? Porque nós nos tornamos sensíveis ao que busca. Esse erro fundamental, quero lembrar você, é por não conhecer a doutrina da depravação total. A gente desvirtua a igreja. Qual é o objetivo máximo da igreja? A glória de Deus. A gente diz, não, é os perdidos. Então a gente começa a pensar em igreja não ameaçadora. Ok? Aí, o que a gente faz? A gente começa a partir do pressuposto de que os incrédulos estão buscando a Deus. Os dois erros fundamentais, escutem. Primeiro erro fundamental da igreja seeker sensitive, sensível ao que busca. Os incrédulos estão desesperadamente buscando a Deus, mas a igreja não é atrativa o suficiente. Então o que a gente pensa? Vamos fazer uma igreja atrativa. Querido, por isso que conhecer doutrina é importante. Os incrédulos estão buscando a Deus? Sim ou não? Romanos capítulo 3, Paulo diz o seguinte sobre os ímpios. Ouça. Não há quem busque a Deus. Não há ninguém. A Bíblia não diz que os incrédulos estão buscando a Deus. Ah, não, mas o meu vizinho, eu vejo, ele ora. Ele quer uma vida melhor. Ele está buscando sucesso. Ele criou um ídolo que ele chama de Deus. Ele quer um casamento estável. Ele quer ser livre da enfermidade. Ele não está buscando a Deus, pois ninguém pode buscar a Deus sem primeiro ter sido buscado por Ele mediante o Evangelho. O erro fundamental é um erro central da doutrina básica cristã, depravação total. Não, as pessoas não estão buscando a Deus. Ah, eu convidei um visitante e ele ficou meio chocado. Aquela mensagem sua foi muito forte, pastor. Você chamou ele de pecador miserável. Ele se sentiu ameaçado. Esse lugar é extremamente ameaçador para aqueles que estão em rebelião contra Deus. Amém?
daqueles sermões que eu acho que na inauguração não vai ter mais ninguém. Mas isso pode ser um sinal que está dando certo também, né? Aleluia. Segundo, para a gente terminando, os cultos dominicais são essencialmente oportunidades para evangelização. Vou dizer de novo, bem devagarzinho, a gente termina a nossa liturgia sempre dizendo isso. Querido, para de convidar pessoas para o culto, a fim de que elas ouçam o evangelho, embora o culto todo conta sim a história do evangelho. Isso possa acontecer. Pregue você o evangelho a ela. Não terceirize a sua missão de discípulo de Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. São os erros fundamentais. E para encerrarmos, misticistas, onde está o ponto de contato? Diga comigo, pragmáticos. Se funciona, use. Existencialistas, queremos estímulos sensoriais. Misticistas, onde está o ponto de contato? Olha, cara, meu Deus. Aí a gente começa com uma espiritualidade pagã. Olha só, animismo é o nome disso, se você não sabe. As religiões mais antigas são animistas. O que era o animismo? Tem uma alma na pedra, um espírito na árvore, um ser no mar. E aí os evangélicos / neopentecostais adotaram o animismo e chamam isso de evangelho. Tem um diabo naquele quadro ali, eu vi, o Senhor me revelou. O Satanás está ali, na Mona Lisa. Aí o cara vai lá no Vaticano, tem gente que é assim, e perde a oportunidade que eu e a Fran tivemos, e o bem, contra a vontade do bem, sentar 1h30 na Capela Sistina, às lágrimas, por ver a obra de Michelangelo. Não, aqui tem que fazer, deixa eu até me ungir para entrar no Vaticano aqui, ó. Cara, você está mais místico que eles. É porque o neopentecostalismo é uma aberração nunca antes pensada da história da igreja. Que houve heresias na história da igreja, mas o neopentecostalismo superou, velho. Porque a gente está sempre atrás de um ponto de contato, de maneira que muitas vezes as pessoas falam assim, cara, mas na família falta, né? Não tem o prai, né? O catapite, né? Quem está me entendendo, gente? A janela, o ponto de contato. Lembrei da janela. Uns irmãos maravilhosos uma vez falaram para nós que eles aprenderam que quando orava expulsando os demônios da casa deles, tinha que deixar uma janela aberta. Não, meus amigos. Porque por onde que o Satanás ia sair? Ele vai ficar correndo nos quartos lá, o capeta. E aí começa, gente, olha só. E aí isso fere as pessoas, elas desistem da igreja e dizem, não, já ouviu o evangelho. Não, você nunca ouviu o evangelho. Isso era misticismo. Fizeram você queimar as camisas caras da Fia do Dido no encontro com Deus. Vamos terminar. Gente, olha só, a gente está sempre atrás de um ponto de contato. Para a gente concluir, esse tipo de cristão está sempre atrás de pontos de contato. Ou é a oração do apóstolo, cara, aquele pastor ali é mais ungido. Eu me perturbo quando eu termino de pregar e a pessoa vem, pastor, eu queria que você orasse por mim, porque assim, eu digo, cara, não faz isso comigo, não. A não ser que seja uma questão à parte, tipo, se a gente está lá em casa numa enfermidade, é outro rolê, não é porque, mas normalmente as pessoas ficam me olhando e falam, cara, esse é ungidão. É por isso que gera esses papas aí que a gente está vendo. Eu quero a imposição de mãos daquele pastor, eu quero o paletó dele. Unção. Pontos de contato com o sobrenatural, o olhinho ungido. Particularmente no Brasil, essa conduta resulta do sincretismo religioso. É a herança do candomblé mesmo. Quem está me entendendo? Sabe por quê? Porque para nós uma coisa deixou de ser suficiente. O ponto de contato verdadeiro. O ponto de contato com o poder de Deus, ouça, é o evangelho. Repete comigo. O ponto de contato com o poder de Deus é o evangelho. Porque isso é uma busca por poder. E Paulo diz em Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus. Mas só o evangelho, pastor? Você não vai ungir lá em casa?
Quando que vocês vão ungir o prédio novo? E aí, cada vez mais, meus irmãos, a gente abre mão da verdade. Pragmáticos, existencialistas, misticistas. Olha só, mas antes de encerrarmos isso aqui, deixa eu te lembrar uma coisa. Você não vai poder ficar batendo no espantalho muito tempo não, se quer ser parte dessa igreja local. Nós queremos mesmo é saber o quanto você aplica a assertividade doutrinária que você está recebendo aqui na sua vida diária e na igreja local. Já já a gente vai remover seu espantalho. De novo, entendemos processos de cura, restauração e desintoxicação. Não dá para ficar sempre culpando o espantalho neopentecostal. Foi Sócrates que disse, a chave para a mudança está em focarmos toda a nossa energia edificando o novo e não lutando com o velho. Para encerrar mesmo, sentamos com uma família dias atrás para vocês verem o poder do espantalho. E ela começou a nos pedir perdão e nós falamos, por quê? Pode vir o Will no teclado aqui, por favor, Will, para a gente encerrar. Presta atenção. Preciso pedir perdão para vocês. A gente falou, por quê? Porque a gente parou para pensar nas questões de finanças da família devem ser difíceis, né? Aí a gente, por quê? Ah, porque aquele momento de oferta que vocês fazem lá, se olhar para o lado, nem vê que passa, né? A ideia é essa mesmo. Tá, mas por quê? Porque a gente está 1 ano e meio na família e nós nunca ofertamos. Porque lá o espantalho, porque o espantalho neopentecostal, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro. Por isso que a gente não se relaciona, por isso que a gente não está abrindo a nossa casa para ter comunhão, por isso que a gente não está aplicando o que vocês ensinam 1 ano e meio. Falei, irmão, a gente queria pedir perdão porque a gente nunca ofertou. Ele disse, não, na verdade minto. Eu disse, o quê? Domingo passado agora, ofertei a primeira vez. Aí, pastor de vocês que não perde a piada e faz ficar com vergonha sempre, eu digo, mandou um 50 lá para nós, né? Ele, 20. Aí eu falei para ele, não sei se te amaldiçoo, te dou um tapa na cara, te dou risada, porque você está numa igreja com uma família aprendendo o que você está aprendendo em 1 ano e meio. Aí ele disse, pastor, é que era mais fácil dizer que era o espantalho. Nós não vamos permitir esse tipo de conduta aqui. Paulo escreve a Timóteo e diz, eu quero que vocês saibam se comportar na casa de Deus. Então, essa mensagem aqui hoje é interna. O pastor está falando isso por causa de mim. Claro! Não precisa se esforçar. Lógico que é por causa de você. E de novo, está tudo bem em período de cura, desintoxicação. Está tudo bem. Nós não somos proativismo, não somos pragmáticos. Mas calma, sabático, tempo de descanso, não é milênio. Amém? Vamos focar nossa energia em construir igreja que glorifica a Deus. Isso envolve nos amarmos mutuamente, nos confrontarmos mutuamente, nos corrigirmos mutuamente, porque a igreja reformada está sempre se reformando. Finalizamos. A igreja contemporânea necessita não de descobrir um método novo, e sim de redescobrir as marcas que caracterizam uma igreja saudável, que cresça para a glória de Deus. Precisamos edificar igrejas que são conscientemente distintas de nossa cultura. Precisamos de igrejas cujo principal indicador de sucesso não seja resultados evidentes, e sim fidelidade bíblica perseverante. Nós não estamos querendo ser a igreja da modinha, hypadinha em Curitiba. Nós queremos ser fiéis. Não sendo misticista, que é pejorativo, mas sendo místico, que é espiritual. Curiosamente, a gente está mudando de prédio no exato momento
em que a casa da Dona Elisete foi derrubada para construir uma nova, onde essa igreja começou há 24 anos atrás. Eu estou pensando no que o Senhor quer dizer com isso. E eu sempre penso que a gente nunca perca a característica da igreja da garagem da mãe. Porque lá éramos extremamente equivocados doutrinariamente, mas sempre amamos o Senhor e uns aos outros. Continuamos amando o Senhor e uns aos outros do que tange a liderança dessa igreja. E pela graça de Deus fomos santificados teologicamente. Agora a gente doutrinariamente está alinhadinho. Nosso culto é bíblico e maravilhoso porque Deus recebe glória. E a liderança dessa igreja não é papal. É um colegiado de homens que temem a Deus. Então a gente quer cultivar e guardar aquilo que o Senhor nos deu, amém? E chamar vocês a participarem disso. Curva a sua cabeça. Nós queremos orar. Pai, nós te damos graças nesta manhã uma vez mais. Elevamos o nome de Jesus. E pedimos que você ilumine o nosso entendimento, Senhor. Não queremos estar aqui transferindo a responsabilidade para espantalhos que não fazem mais parte da nossa vida. Eu te peço também por aqueles que de fato foram sim feridos, e alguns foram até castrados espiritualmente falando, e não conseguem mais se entregar para a relação, não conseguem mais contribuir de todo o coração, força, alma, entendimento. Mas nós cremos no Evangelho, que é a restauração completa. Porque a igreja que foi reformada está sempre se reformando mediante o Evangelho. E eu te peço agora que o Evangelho opere eficazmente no coração dessas pessoas que outrora foram feridas, assim como nós fomos há muito tempo atrás, mas você nos curou, nos alinhou e nos usa para a sua glória, Pai. Nós não queremos ser uma igreja da modinha, não queremos ser igrejas para ímpios, queremos ser uma igreja que te glorifique em tudo que faz e que pensa, Senhor. Estamos cientes, Pai, da nossa carência, da multidão dos nossos pecados, da nossa insuficiência, da nossa incapacidade de te honrar e te servir como você deseja. E nós clamamos ao Seu Espírito agora, Senhor. Nos ajuda, ó Espírito Santo de Deus, a caminharmos de maneira digna da vocação para a qual fomos chamados. Você está reunindo um povo que outrora desistiu da igreja e está apresentando a elas o que é a sua igreja. Senhor, nós não queremos cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos que machucaram os seus filhos. Mas também não queremos meros consumidores que apenas vêm aqui consumir e nada contribuem na edificação. Dá-nos o sentimento que havia em Cristo Jesus, que se entregou para servir, que se entregou para a edificação. Bendito é o nome de Jesus.